Presta atenção nisso, porque entre os dias 24 e 31 de março existe uma janela que pode mudar completamente a forma como a sua vida financeira se desenvolve ao longo de 2026. E a maioria das pessoas simplesmente vai ignorar isso. Não porque não tenham capacidade, não porque não queiram crescer, mas porque esse tipo de mudança não vem de forma óbvia. Não aparece como um grande evento, nem como uma oportunidade gritante impossível de não perceber. Pelo contrário, ela surge de forma simples, quase silenciosa, e é exatamente por isso que passa despercebida. Talvez você já tenha sentido algo diferente nesses últimos dias. Uma inquietação leve, como se algo estivesse pedindo movimento. Ou então, aquela sensação de que algumas decisões começaram a ficar mais claras do nada, sem precisar pensar tanto quanto antes, como se certas respostas já estivessem ali, prontas, só esperando você parar para observar. E isso não acontece por acaso. Esse período entre o dia 24 e o dia 31 não é só mais uma sequência comum de dias. Ele funciona como um ponto de ajuste, um momento onde pequenas decisões, coisas que normalmente pareceriam irrelevantes, começam a ter um peso muito maior do que você imagina. E é aqui que acontece a divisão. De um lado, as pessoas que continuam esperando algo grande acontecer, algum sinal claro, alguma confirmação externa, e acabam deixando passar exatamente o momento onde tudo poderia começar a mudar. Do outro, quem percebe o que já está claro, quem entende que não precisa de um grande evento para começar a se mover, que às vezes a mudança real começa justamente quando tudo parece simples demais para ser levado a sério. E se você está aqui agora, não é por acaso, porque esse tipo de percepção não aparece para todo mundo. E o que você fizer com isso, principalmente nos próximos dias, começa a definir muito mais do que só o agora. Começa a definir a direção que a sua vida financeira vai tomar nos próximos meses. E o que torna esse período entre os dias 24 e 31 de março tão diferente é que ele não funciona como a maioria das pessoas imagina. Porque a maioria ainda pensa que mudança financeira acontece de forma linear, que você precisa de meses de preparação, grandes decisões, movimentos complexos, e só depois de muito tempo é que algo começa a dar resultado. Mas existem momentos específicos, onde isso muda completamente. Momentos em que pequenas decisões passam a ter um impacto desproporcional. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Essa janela não é sobre fazer mais, não é sobre trabalhar mais horas, nem sobre criar algo grandioso do zero. É sobre perceber o que já está na sua frente e agir enquanto isso ainda está claro, porque nesse tipo de período, a diferença entre agir e não agir não é pequena. Ela se acumula. Uma decisão simples que você toma agora pode abrir uma sequência de eventos que você não conseguiria prever antes. Uma conversa que você inicia, uma ideia que você finalmente coloca em prática, um movimento que você vinha adiando. Tudo isso começa a gerar resposta muito mais rápido. E ao mesmo tempo, não fazer nada também gera consequência, porque enquanto você espera, analisa, tenta ter certeza absoluta, o momento passa, e aquilo que estava acessível, claro e fácil, volta a ficar distante, confuso, difícil de acessar, e é por isso que a maioria perde esse tipo de oportunidade. Não porque não viu, mas porque subestimou. Achou que precisava de mais tempo, mais informação, mais preparo, quando na verdade o que estava sendo pedido era algo muito mais simples: decisão. Mas tem um detalhe importante. Você não vai conseguir aproveitar esse momento do jeito que deveria se ainda existem padrões te segurando. Se você sente que o dinheiro não flui com facilidade, que as oportunidades até aparecem, mas não se sustentam, ou que você sempre chega perto de mudar, mas acaba voltando para o mesmo ponto, isso não é por acaso. Isso é um sinal claro de que existe algum desalinhamento interno interferindo diretamente na forma como você decide, age e se posiciona. E enquanto isso não for ajustado, você pode até perceber o momento certo, mas não consegue sustentar o resultado. Por isso, antes de tentar avançar ainda mais, você precisa organizar isso. Existe um passo a passo simples e direto para fazer isso. Um processo que te mostra como alinhar sua mente, sua energia e suas ações de forma prática, para que aquilo que você quer comece a fluir com muito mais naturalidade. E esse processo está no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado. Esse livro não é só mais um conteúdo, ele foi feito justamente para isso: te tirar desse padrão onde tudo trava e te colocar em um estado onde prosperidade começa a acontecer de forma mais fácil e rápida, onde você para de forçar
e começa a atrair, onde suas decisões ficam mais claras e os resultados começam a responder. E se você realmente ler com atenção e aplicar o que está ali, você vai perceber que aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar muito mais simples. Então, se você sente que está travado financeiramente, esse é o momento de agir. Clica no primeiro comentário fixado, começa a ler o livro e aplica o que está ali. Porque não adianta só entender o momento, você precisa estar preparado para transformar ele em resultado real. E o mais interessante é que, quando você faz isso, aquilo que antes parecia confuso começa a ficar simples. E quando fica simples, você finalmente começa a se mover do jeito certo. Lembre-se, o problema não é falta de capacidade. Está na forma como a pessoa interpreta o movimento. Ela associa valor à dificuldade. Acredita que, se for simples demais, não pode ser aquilo que realmente vai fazer diferença. E é exatamente esse pensamento que trava tudo. Principalmente em um período como esse, entre os dias 24 e 31 de março. Porque agora, o que começa a aparecer não vem com complexidade, não vem com um plano perfeito, vem com clareza, vem com aquela sensação direta de é isso aqui que faz sentido agora. Só que justamente por ser simples, muita gente ignora, espera algo maior, mais elaborado e perde o timing. E o impacto disso não é imediato, mas ele se acumula. A pessoa continua no mesmo lugar, repetindo o mesmo padrão, achando que só precisa de mais tempo, mais preparo, quando na verdade o que está faltando é exatamente o oposto disso. Ação em cima do que já está claro, porque nesse tipo de janela, não é quem sabe mais que avança, é quem decide primeiro. E é exatamente por isso que esse período entre os dias 24 e 31 de março funciona de uma forma diferente, porque o que muda aqui não é o tamanho das oportunidades, mas a forma como elas aparecem. A maioria das pessoas espera que uma virada financeira venha com algo grande, algo óbvio, algo impossível de ignorar, como se de repente tudo precisasse se transformar de uma vez só para justificar uma mudança real. Só que esse não é o padrão desse tipo de momento. O que começa a surgir agora é mais sutil, mas muito mais direto. Você pode perceber ideias que aparecem já estruturadas, sem precisar de muito esforço para entender. Caminhos que antes pareciam confusos, agora começam a fazer sentido de forma simples. Situações que estavam paradas começam a se mover de forma quase natural, sem aquela resistência constante de antes. E isso pode parecer pequeno, pode parecer normal demais para ter valor, mas é exatamente aí que está o erro, porque o que muda nesse período não é o cenário, é a resposta. As coisas começam a encaixar mais rápido quando você age. Pequenos movimentos geram retorno. Decisões simples começam a abrir outras possibilidades quase automaticamente. E quem entende isso começa a avançar. Não porque encontrou algo extraordinário, mas porque percebeu que não precisa esperar por isso. Entendeu que, nesse momento, o simples funciona melhor do que o complexo, que agir com clareza é mais eficiente do que tentar ter certeza absoluta. Enquanto isso, quem continua esperando algo maior, mais elaborado, mais perfeito, simplesmente não se move. E quando percebe, o momento já passou, porque essa janela não fica aberta por muito tempo. Ela responde rápido, mas também se fecha rápido. E o que define quem aproveita e quem perde não é conhecimento nem sorte, é percepção seguida de ação. E conforme você começa a perceber esse padrão, uma coisa fica cada vez mais clara. Nada do que você fez até aqui foi em vão. Pode ter parecido que sim, pode ter dado a sensação de que você estava tentando, se esforçando, buscando alternativas, e mesmo assim não via resultado concreto. Aquela impressão de estar andando em círculo, fazendo coisas que não levavam a lugar nenhum. Mas o ponto é que esse tipo de movimento não desaparece, ele acumula. Cada tentativa, cada erro, cada ideia que você pensou e não executou, tudo isso foi criando uma base. Só que essa base não aparece imediatamente. Ela fica ali sendo construída em silêncio até chegar um momento onde começa a responder. E esse momento começa exatamente agora, dentro dessa janela entre os dias 24 e 31 de março. O que você plantou antes começa a voltar, só que não do jeito que você imaginava. Não vem como algo grande, estruturado, perfeito. Vem em forma de oportunidade simples, de ideia que retorna com mais clareza, de situação que reaparece de um jeito mais fácil de executar. E é justamente por isso que muita gente não reconhece. Porque espera algo maior, espera que o retorno venha proporcional ao esforço que foi feito, quando na verdade ele vem proporcional à capacidade de perceber e agir.
E isso muda completamente a lógica, porque agora não é mais sobre começar do zero. É sobre identificar o que já está pronto para avançar e finalmente dar movimento. Aquilo que você deixou de lado, aquilo que você achou que não tinha dado certo, muitas vezes volta de uma forma mais simples, mais direta, mais executável. Só que se você não percebe isso, você ignora. E ao ignorar, você continua achando que precisa começar algo novo, quando na verdade o que já estava no seu caminho é exatamente o que vai te levar para frente. E é por isso que esse momento é tão importante, porque ele não traz algo completamente novo. Ele reorganiza o que já existe e te dá a chance de fazer diferente dessa vez. E é exatamente nesse ponto que entra uma das regras mais importantes desse período, e ao mesmo tempo uma das mais ignoradas. A tendência natural da maioria das pessoas, quando começa a perceber que algo pode dar certo, é complicar. É querer melhorar demais, ajustar demais, pensar demais. Como se fosse necessário transformar uma ideia simples em algo complexo para que ela tenha valor real. Só que dentro dessa janela entre os dias 24 e 31 de março, isso funciona contra você. Porque o que faz as coisas avançarem agora é justamente o oposto disso. É a simplicidade. Quanto mais direto for o movimento, maior tende a ser o resultado. Quanto menos você tenta controlar todos os detalhes, mais rápido as coisas começam a responder. E isso pode parecer estranho no começo, porque vai contra o padrão que você sempre seguiu. Mas se você observar com atenção, vai perceber que as decisões que realmente funcionam nesse momento são aquelas que não exigem esforço mental exagerado. Elas já vêm prontas. Você olha e entende. Você pensa e já sabe o próximo passo. Não existe aquela confusão, aquele excesso de dúvida, aquele peso de precisar analisar tudo antes de agir. E quando você respeita isso, quando você simplesmente executa o que já está claro, o resultado aparece muito mais rápido do que você espera. Agora, quando você ignora essa clareza e começa a complicar, tudo trava. A ideia que parecia boa começa a perder força. A decisão que era simples vira um problema. E de repente você volta para o mesmo padrão de antes, pensando, ajustando, esperando, sem sair do lugar. E é por isso que esse momento exige um tipo diferente de comportamento. Não é sobre fazer mais. Não é sobre se esforçar mais. É sobre confiar mais naquilo que já está claro. E agir antes que a mente tente transformar algo simples em algo difícil. Porque dentro dessa janela, o simples não é pequeno. O simples é o que funciona. E mesmo entendendo tudo isso, ainda existe um ponto que trava muita gente. E ele não tem a ver com falta de oportunidade, nem com falta de clareza. Tem a ver com um bloqueio muito mais sutil. Porque no fundo, a maioria das pessoas até percebe o que precisa ser feito. Elas têm os sinais, têm as ideias, têm os caminhos aparecendo de forma simples, mas existe uma resistência interna que faz com que elas não avancem. E essa resistência quase nunca é lógica, ela é emocional. É o medo de mudar o que já está estabelecido. É o apego ao que já é conhecido, mesmo que não esteja funcionando tão bem assim. É aquela sensação de, e se eu fizer isso e der errado? Ou até pior, e se der certo e eu tiver que sustentar algo que eu ainda não sei lidar? E isso pesa mais do que parece, porque não é só sobre fazer uma nova escolha, é sobre abrir mão de uma versão antiga de você que já está confortável, mesmo que limitada. É sobre deixar para trás hábitos, decisões e até formas de pensar que te mantiveram seguro até aqui, mas que não sustentam o próximo nível. E é exatamente isso que esse período entre os dias 24 e 31 começa a expor com muita clareza. Você começa a perceber, sem esforço, o que já não faz mais sentido continuar. Não precisa analisar muito, não precisa forçar entendimento, simplesmente fica evidente. Só que ao mesmo tempo surge aquela pequena resistência de não querer mexer nisso agora. E é aí que muita gente trava, porque prefere manter o que já conhece, ao invés de avançar para algo que, apesar de fazer mais sentido, ainda é novo. E ao fazer isso, perde o momento, não por falta de oportunidade, mas por não atravessar essa pequena barreira interna. Só que existe um detalhe importante que muda tudo. Ficar onde você está também é uma escolha, e essa escolha também tem consequência. Porque enquanto você evita esse movimento, nada se reorganiza. As coisas continuam no mesmo padrão, a mesma repetição, o mesmo resultado. E com o tempo, isso começa a pesar mais do que o medo de mudar. E é exatamente por isso que esse momento é tão decisivo, porque ele não te obriga a fazer nada, mas deixa claro demais quando você está escolhendo não avançar.
E é exatamente nesse ponto que tudo começa a ficar mais sério. Porque, a partir daqui, não é mais só sobre entender o que está acontecendo. É sobre o peso real das decisões que você toma dentro dessa janela. Entre os dias 24 e 31 de março, o que você escolhe fazer ou não fazer não fica restrito a esses dias. Não é algo isolado que começa e termina ali. Esse tipo de período funciona como um ponto de ajuste, onde pequenas ações começam a gerar consequências que se estendem muito além do agora. E é por isso que ele impacta diretamente o seu 2026. Não porque existe algo mágico nesses dias, mas porque é aqui que você define a direção que vai sustentar os próximos meses. As decisões que você toma agora criam um efeito em cadeia. Um movimento puxa outro, uma escolha abre espaço para outra. E quando você percebe, já está dentro de uma sequência que começou com algo simples. O problema é que o contrário também acontece. Se você ignora, adia, continua esperando. Você também entra em uma sequência. Só que nesse caso, é a repetição do mesmo padrão. Nada muda de verdade, as mesmas situações continuam aparecendo. E aquela sensação de quase volta a se repetir. Quase deu certo, quase aconteceu, quase virou, mas nunca sai disso. E isso não acontece por falta de capacidade. Acontece porque a decisão inicial nunca foi tomada. E o mais interessante é que dentro desse período você consegue perceber isso com muita clareza. Não precisa de muito esforço para entender qual caminho faz sentido. Não precisa de confirmação externa. A própria sensação interna já mostra qual direção tem continuidade e qual não tem. Só que perceber não é suficiente, porque o que define o resultado não é o que você entende, é o que você faz com o que você já entendeu. E é exatamente aqui que esse momento se torna decisivo, porque diferente de outros períodos onde você poderia adiar sem grande impacto, agora cada escolha começa a carregar mais peso. Não um peso negativo, mas um peso de consequência, de construção. Você não está só decidindo algo pequeno, você está definindo o caminho que vai sustentar tudo o que vem depois. E no meio de tudo isso, existe uma pergunta que pouca gente tem coragem de responder com sinceridade. E ela define muito mais do que qualquer estratégia ou oportunidade que apareça agora. Se a sua vida financeira realmente começasse a mudar hoje, você estaria preparado para sustentar isso? Não só no sentido de ganhar mais dinheiro, mas de lidar com o que vem junto. Mais responsabilidade, mais decisões, mais exposição, mais consistência. Porque muita gente acha que quer crescer, mas quando olha mais fundo, percebe que ainda está presa a uma mentalidade que não sustenta esse crescimento. E é exatamente isso que esse momento entre os dias 24 e 31 começa a revelar. Você começa a perceber que não é só sobre fazer algo novo, é sobre se tornar alguém que consegue manter o que constrói. Porque não adianta dar um passo na direção certa e logo depois voltar para os mesmos padrões que sempre te trouxeram de volta para o mesmo lugar. E esses padrões são mais sutis do que parecem. São pequenas decisões do dia a dia. A forma como você reage quando algo dá certo. A forma como você lida quando algo sai do controle. A maneira como você se posiciona diante de uma oportunidade, se você avança ou se você hesita. E tudo isso começa a ficar muito claro agora. Você percebe onde ainda trava, onde ainda duvida, onde ainda recua. Mesmo quando sabe exatamente o que precisa fazer. E isso pode gerar um certo desconforto, porque tira qualquer desculpa externa. Não dá mais para dizer que falta oportunidade, que falta tempo, que falta condição. O que falta muitas vezes é alinhamento interno com aquilo que você diz que quer viver. E esse é o tipo de coisa que não dá para ignorar por muito tempo. Porque a partir do momento em que você enxerga isso com clareza, ou você ajusta, ou você continua repetindo. Não existe mais aquele meio termo confortável onde você finge que não percebe. E é por isso que essa pergunta é tão importante. Não é para te travar, é para te posicionar. Porque quando você entende que crescimento não é só sobre conquistar, mas sobre sustentar, a forma como você age começa a mudar completamente. E no final, tudo isso leva a um ponto muito mais simples do que parece, mas que a maioria das pessoas insiste em ignorar. Você não precisa fazer algo extraordinário nesses dias, você não precisa mudar tudo de uma vez, nem ter certeza absoluta de cada passo que vai dar. O que realmente define o impacto desse período entre os dias 24 e 31 de março é muito mais básico do que isso. É não ignorar o que já está claro, porque a essa altura você já percebeu, já teve ideias que fizeram sentido, já viu caminhos que parecem mais diretos do que os outros, já sentiu aquela leve pressão interna dizendo que algo precisa ser feito agora.
E isso não veio por acaso. Isso veio porque esse é o momento onde as coisas começam a se alinhar de forma prática. E a partir daqui, não é mais sobre buscar mais informação, mais validação ou mais preparo. É sobre confiar no que já está evidente e se mover antes que a sua mente tente complicar tudo de novo. Porque o que trava não é a falta de oportunidade, é o excesso de análise em cima de algo que já estava resolvido. E quando você entende isso, algo muda. Você para de esperar o momento perfeito e começa a agir no momento real. Para de tentar prever tudo e começa a construir enquanto se move. E aos poucos, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da sua realidade de forma natural. Não porque ficou fácil, mas porque ficou direto. Então, a partir daqui, não tenta acelerar tudo, não tenta controlar cada detalhe. Só presta atenção no que continua voltando para você, no que continua fazendo sentido mesmo quando você tenta ignorar, porque isso não está voltando por acaso. E se você agir enquanto isso ainda está claro, você vai perceber uma coisa: você não precisava de mais tempo, você precisava desse momento, e ele já começou.